Olá, alunos do Pedro Madogro, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney, de Química. Dando continuidade ao nosso conteúdo, iremos falar sobre elétrons e distribuição eletrônica. Um dos grandes problemas encontrado pelos químicos para constituir a teoria atômica era encontrar algo que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhe as características de reação observadas em nível macroscópico. Diante desse pressuposto, um químico americano chamado Linus Pauling elaborou um dispositivo prático onde permitiu colocar todos os níveis de energia e subníveis de energia em ordem crescente de energia. Esse processo se dava através das diagonais e ficou denominado como diagrama de Pauling. Temos aqui um modelo de átomo proposto por Bohr, onde temos um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera em forma de camadas circulares onde se encontram os elétrons, ou seja, cargas negativas. Essas camadas obedecem uma ordem crescente de energia. Então, a primeira camada, a camada K, a segunda camada, a camada L, terceira camada, a camada M, e assim por diante, até completar a sétima camada, que é a camada Q. Por meio de experimentos, também determinou a quantidade máxima de elétrons permitido em cada camada, sendo que a camada K iria possuir 2 elétrons, camada L 8 elétrons, camada M 18, camada N 32, camada O 32, camada P 18, camada Q 2 elétrons. Além das camadas e nível de energia, existem também os subníveis de energia, ou subcamadas, que foram representadas pela letra S, P, D e F. Cada subcamada também, experimentalmente, foi determinado quantos elétrons a mesma deveria possuir, sendo que a camada S teria 2 elétrons, camada P 6 elétrons no máximo, camada D 10, camada F 14. Veremos agora como funciona o diagrama de Linus Pauling na distribuição eletrônica. Conforme a imagem, a distribuição é feita de forma diagonal, começando pelo nível 1, subnível S, dando sequência 2S, 2P, 3S, 3P. Uma coisa importante frisar aqui, que o próximo nível é o nível 4S e não 3D, porque a distribuição é feita sempre de forma diagonal e nunca de forma horizontal. Então, se atentar-se a esse detalhe, sempre forma diagonal. Abaixo temos uma ordem crescente de energia da distribuição completa. Acompanharemos agora um exemplo de distribuição eletrônica de um átomo de potássio, que tem como número atômico 19. Retornando um pouco ao conteúdo nosso aplicado sobre átomos, temos que número atômico é o mesmo que número de prótons num átomo, ou seja, prótons, cargas positivas. E segundo a teoria atômica, para um átomo neutro, no estado neutro, a mesma quantidade de prótons ele tem que ter de elétrons para se estabilizar. Sendo assim, nesse caso, teremos 19 elétrons no átomo de potássio. A distribuição eletrônica segue o sentido das setas. Observem que o primeiro a ser distribuído é a camada K, nível 1, subnível S. O subnível S ele possui no máximo 2 elétrons. Dando sequência, eu vou para a camada L, nível 2, subnível S. Novamente, comporta somente 2 elétrons no subnível S. Próxima camada é novamente a camada L, nível 2, subnível P. No subnível P, ele já comporta a quantidade maior de elétrons, 6 elétrons no máximo. Dando sequência, iremos para a camada M, nível 3, subnível S novamente, que comportam 2 elétrons. Por enquanto, temos distribuído 2
com mais 2 dá 4, com mais 6, 10, com 2 elétrons, 12. Ainda faltam 7 elétrons para ser distribuído. Então, continuaremos a distribuição. Próximo nível, 3, camada M, subnível P. No subnível P, novamente, 6 elétrons. Então, tínhamos 12, acrescentamos 6, ficamos com 18. Para completar a quantidade de distribuição que a gente precisa, falta apenas um elétron. E o subnível próximo, o nível próximo para distribuição é o nível 4, camada N. Nele, eu tenho o subnível S, que pode até 2 elétrons na sua constituição. Porém, precisamos de 1. Então, iremos colocar somente o que precisamos, que seria 1 elétron no subnível S. Sendo assim, conseguimos completar os 19 elétrons que precisaríamos distribuir. Note também que temos uma quantidade máxima por camada obedecida. Então, na camada K, temos 2 elétrons distribuídos, camada L, temos 8 elétrons, camada M, 8 elétrons, camada N, 1 elétron distribuído, contemplando assim todas as regras propostas no diagrama de Linus Pauling. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma ótima semana.